A crença nos vampiros atingiu seu auge não na Idade Média, mas na Idade Moderna. A crença nos vampiros, ela vem também numa reação ao iluminismo, ao cientificismo, ao secularismo. A crença nos vampiros é também uma reação ao desencantamento do mundo. A crença nos vampiros, ela foi precedida pela crença nas bruxas. Vampiros e bruxas guardam muitas semelhanças, inclusive na sua origem. Acreditava-se que algumas bruxas, depois da morte, saíam dos seus túmulos e vinham comer carne humana e beber o sangue, principalmente dos recém-nascidos. As bruxas, assim como os vampiros, podiam se transformar em animais. As bruxas se transformavam em sapos, em ratos e até em formigas. Enquanto que o vampiro se transformava em lobos, em morcegos. Ambos eram seres da noite. Ambos desempenhavam as suas façanhas no período noturno. O vampiro, por sua vez, era considerado também um bruxo, né? Portanto, vampiro e bruxas guardam uma certa fraternidade, né? Há um simbolismo que é familiar a ambos. A partir do final do século XVII, a crença nas bruxas começa a arrefecer. A crença nas bruxas começa a diminuir. E a crença nos vampiros começa a aumentar. E os vampiros começam a pipocar por toda a Europa Central. O alho, a hóstia, o crucifixo, a água benta, que eram utilizadas durante décadas contra as bruxas, passaram a ser utilizados com sucesso agora contra os vampiros. Os vampiros eram então escorraçados com esses produtos mágicos, assim como as bruxas um dia o foram. A bruxaria, a partir do século XV, a bruxaria deixaria de ser um fenômeno não cristão, um fenômeno pagão, um fenômeno calcado num conhecimento milenar, né, com traços da antiga religião romana, com traços do politeísmo romano, e passa a se constituir numa prática demoníaca, né? A partir do século XV, as bruxas são associadas com o demônio, então passam a ser extremamente combatidas. É muito interessante que essa associação da bruxaria com o demônio, ela também irá ocorrer com os vampiros, principalmente a partir do século XVII. A partir do século XVII, os vampiros vão ser associados ao demônio. É o demônio que anima o corpo daquele cadáver, fazendo com que aquele cadáver se converta no vampiro. Portanto, eles passam então a serem mais perseguidos ainda. Então se sucedem exumações, os estaqueamentos dos cadáveres. Os cadáveres eram estaqueados para poder não saírem do seu túmulo, e eram também queimados, né? Eram também queimados. Portanto, toda essa perseguição que existiu com a bruxaria, só que a bruxaria era também uma perseguição não só contra os cadáveres das bruxas, mas também com as pessoas vivas. No caso dos vampiros, essa perseguição se dará, portanto, somente com os cadáveres, né? Uma perseguição apenas relacionada aos defuntos. Entretanto, a partir do final do século XVIII, praticamente os crimes atribuídos à bruxaria, esses crimes vão desaparecer.
A última bruxa a ser queimada na Europa, ela será queimada no final do século XVIII. E também será no final do século XVIII que serão baixadas várias leis proibindo a exumação, o estaqueamento e a queima de cadáveres acusados da prática de vampirismo. Vampiros e bruxas se constituíram em símbolos da alteridade, destinados a canalizarem os desconfortos psicológicos e sociais da sua época.